Olá, bem-vindos aqui de novo a esta rúbrica Horta Consciência para iniciantes, onde eu estou a criar aqui uma série de vídeos para vos ajudar a ir de encontro às vossas principais dúvidas. E uma das principais dúvidas que mais me colocam é: como é que eu posso escolher o tamanho certo para cada tipo de cultura, relativamente então a recipientes como vasos? Eu tenho aqui vários vasos, alguns foram reaproveitados de plantas que eu comprei, portanto, para vos mostrar e depois vou reaproveitá-los. Portanto, tenho aqui vários tamanhos, uns maiores, outros mais pequenos. Tenho aqui este gigante, tenho aqui algumas floreiras e trago-vos toda esta diversidade porque nem todas as culturas se adaptam bem, por exemplo, a um vasinho destes. E acaba por ser excessivo para a maioria das culturas eu cultivá-las num vaso como este. Isto porquê? Porque um dos fatores que eu tenho que ter em consideração na escolha do vaso é então o tamanho que a minha planta ocupa quando está então na sua fase adulta. O que é que acontece? Este se calhar é o tamanho que vocês mais conhecem, ou se calhar ainda mais pequenos como este. Por exemplo, quando vocês vão, por exemplo, a um supermercado e compram aromáticas, vêm em vasinhos deste tamanho, ou até mais pequenos. E, portanto, estes vasos aqui são especialmente indicados para plantas que são compactas, que não crescem muito, ou então para uma fase inicial e depois acaba por ser necessário transplantar para outra de maiores dimensões. Por exemplo, esta, se estivermos a falar de uma planta média, ou então esta. Portanto, nós temos que ter isto em consideração. E estes vasos aqui, eles não só diferem de tamanho, como de profundidade. O que é isto da profundidade? É este espaço que vai aqui desta parte superior até cá abaixo e que vai permitir, por exemplo, uma raiz desenvolver-se melhor ou pior. Quando nós estamos a falar de culturas, por exemplo, o tomate que está aqui no fim do ciclo da cultura é uma cultura com uma raiz profunda. Isto significa que no seu estado adulto, e dado que ela é uma planta que cresce muito em altura, a não ser, por exemplo, um tomate cereja, mas mesmo o tomate cereja, este não é o vaso indicado, significa então que este vaso não é o suficiente para permitir então que o tomate ele desenvolva-se ao longo de todo o seu ciclo da cultura. Muito provavelmente será então necessário um vaso destas dimensões. Portanto, a profundidade da raiz acaba então por condicionar se eu vou usar um vaso mais pequeno ou um vaso maior, de porte médio, ou então ainda de maiores dimensões. Por exemplo, este aqui tem uma profundidade de 30 centímetros e este aqui tem uma profundidade de 15. Para a maior parte das aromáticas, este acaba por funcionar, aquelas de ciclo anual, mas se estivermos, por exemplo, a falar de um louro que tem um porte mais arbustivo, seria necessário, por exemplo, um vaso destes. Isto para vos mostrar que, então, esta escolha do vaso certo acaba por ser fundamental. Porquê? Se eu escolher um vaso demasiado pequeno, as raízes elas não têm espaço para crescer. Quando nós estamos a falar de, por exemplo, de um vaso destes ou de um vaso destes, o substrato aqui, como tem um espaço muito mais pequeno, acaba por secar mais rapidamente. Isto significa que eu tenho que regar também mais frequentemente e também aquece em excesso. E, portanto, se aquece em excesso, também a evapotranspiração é maior e, portanto, eu tenho que regar mais vezes. E depois, quando uma planta que tem uma configuração maior, de um porte maior, ela está num vaso pequeno, ela entra em stress. É a mesma coisa quando nós estamos, por exemplo, vestidos com uma roupa apertada, nós não nos sentimos bem. E com as plantas, isso acontece. A planta ela entra em stress, ela cresce pouco e acaba por, obviamente, produzir também mal. Porquê? Porque as raízes elas são responsáveis por absorver a água e os nutrientes. Ora, se elas não têm espaço suficiente para assegurar a sua função, também a planta ela não vai crescer assim muito. Então, normalmente, então, nós temos que considerar algumas regras. Quanto maior a planta,
no estado adulto, maior o vaso. E eu há pouco falei-vos disso. Plantas como, por exemplo, o tomate, por exemplo, sei lá, a berinjela, o pimento, devem ser para vasos assim destas dimensões. Aromáticas normalmente ficam aqui por estes. Depois, outra regra importante, o volume do substrato a usar no vaso é medido em litros. Se vocês vão comprar um substrato, também a capacidade desse substrato, esse volume está então em litros. Depois, idealmente, nós temos que evitar vasos estreitos e compridos. E eu vou-vos colocar aqui na imagem alguns exemplos, nomeadamente são aqueles vasos que são assim muito estreitinhos e compridos, e portanto a raiz ela vai desenvolver-se no fundo condicionada por aquele recipiente. E depois, muito importante, garantir a drenagem. Eu digo isto porque muitas vezes quando nós compramos algum recipiente, e neste caso eu estou a falar de vasos, mas tenho, por exemplo, aqui esta floreira que eu comprei e, portanto, ela não vem com furos de drenagem. Portanto, aqui idealmente eu deveria ter furos de drenagem. Eu posso depois, recorrendo, por exemplo, a um ferro quente, fazer aqui os furos, outro tipo de dicas, mas idealmente deveria ter, por exemplo, um furo aqui, outro furo aqui, outro furo aqui, outro furo aqui e também aqui um no centro, pelo menos. Quanto maior for o vaso, maior é então o número de furos que eu tenho que fazer, porque também a quantidade de água a escoar é maior. Por exemplo, neste vaso aqui, já vem aqui com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E eu idealmente ainda colocaria aqui um no centro, mas se não colocasse também não estava mal. Mas reparem que ela própria já vem com 8 furos. Porquê? Porque a quantidade de substrato que vai ter aqui é maior e, portanto, a dificuldade da drenagem também vai ser maior. Dependendo então do tipo de cultura que nós estamos a cultivar, existem então profundidades mínimas. E eu vou colocar aqui na edição deste vídeo uma tabela que tem aqui as profundidades mínimas. Ervas aromáticas pequenas, normalmente estamos a falar de uma profundidade mínima de 20 cm e, portanto, seria mais ou menos um vaso deste género que tem 21 cm de profundidade. Portanto, para a maior parte das aromáticas como manjericão, salsa, coentros, hortelã, cebolinho, serviria um vaso destes, que tem uma capacidade até 5 litros de substrato. Depois temos outras culturas, como por exemplo o tomate tradicional, que tem de 40 a 50 cm de profundidade e, portanto, este aqui tem 40 cm de profundidade e então serviria para o tomate, para o pimento, para a berinjela, para as malaguetas, para a courgette, dada as folhas e que cria muita rama, já seria um de maiores dimensões, mas vocês acabam por ver então que, dependendo então das culturas, por exemplo, este vaso também seria muito interessante para culturas como, por exemplo, os morangos, que são culturas então que têm uma raiz superficial e, portanto, não necessito de um vaso grande nem muito profundo. Portanto, esse tipo de informações eu teria então que ter em consideração. Depois, outras questões importantes que eu tenho que ter em consideração, além disto, do tamanho do vaso, que é a questão de que condições complementares que podem ajudar então às plantas que estão a ser desenvolvidas aqui desenvolverem melhor é que eu tenho que considerar. Luz. Todas as hortícolas elas precisam mais ou menos, diria que, de 4 a 6 horas de luz por dia. Existem hortícolas que precisam de mais, tomate, berinjela, courgette, mas a maior parte delas de 4 a 6 funciona bem. Depois, a rega ela deve ser ajustada ao volume do substrato. Vasos como estes têm que ser, como estes aqui, desculpem, são mais pequenos e, portanto, eu tenho que regar, acaba por secar mais rapidamente e, portanto, eu tenho que regar também mais frequentemente. Depois,
em cultivos de substrato, idealmente, em cultivos de vaso, idealmente nós usamos então substratos, dependendo do tipo de culturas que nós estamos a cultivar, escolher o substrato adequado. Se nós estamos a cultivar hortícolas, escolher um substrato para hortícolas. Se estamos a cultivar, sei lá, aromáticas, escolher um substrato para aromáticas, porque são, no fundo, terras melhoradas, consoante, então, o tipo de culturas que nós estamos a produzir. E depois, ter também em consideração a questão de crescer em vasos evolutivos. O que é que isto significa? Eu devo escolher vasos. Se eu escolher este vaso, que é o vaso inicial para uma plantinha, por exemplo, não significa que este vaso vai acompanhar a minha planta até ao fim da cultura. E nós vemos isso, por exemplo, então nas aromáticas que nós compramos em supermercado, que elas vêm nos vasinhos pequenos, mas nós depois temos que transplantar para um vaso maior se efetivamente nós quisermos que a planta dure mais. Portanto, isto significa que eu posso ter uma plantinha de tomate aqui numa fase inicial, mas depois eu sei que se eu quero garantir que ela produza aquilo que é esperado, eu tenho que transplantá-la para um vaso de maiores dimensões. Portanto, isto significa um vaso evolutivo. Significa que, por exemplo, na parte das aromáticas anuais, elas vão ficar até ao final do seu ciclo num vaso destas dimensões, mas se eu estou a falar de plantas de maiores dimensões, então eu posso ter uma plantinha aqui, mas depois eu tenho que transplantá-la para um vaso de maiores dimensões. O que é que eu tenho que considerar? Se o vaso for pequeno, demasiado pequeno para a cultura que eu estou a produzir, as raízes elas vão ficar atrofiadas. Se ele tiver pouca profundidade, ou seja, isto é um vaso com pouca profundidade, portanto, se for uma cultura que tem à partida raízes mais profundas, ela vai ficar atrofiada aqui e não vai conseguir desenvolver-se. E muito importante, a drenagem. Reparem aqui que este vaso já tem então a drenagem e se não vier com drenagem eu tenho que fazê-la, porque só assim é que eu garanto que o excesso de umidade ele sai. Porque se a umidade ao ficar toda aqui no fundo, as raízes elas vão contactar com essa umidade e têm então o risco maior de apodrecimento, desenvolvimento de doenças fúngicas, portanto temos que ter isso em consideração. Espero que tenham gostado deste vídeo. Acabei aqui por vos falar de algumas características que nós temos que ter em consideração para escolher o tamanho de vaso certo, consoante então o tipo de culturas. Quero deixar-vos também aqui uma nota. No dia 4 de novembro eu vou abrir vagas para a segunda turma do meu curso Hortaconsciência. Portanto, se estes temas te interessam, se tu queres ganhar mais confiança em produzir, mas sempre com base na ciência, este curso pode ser importante e interessante para ti. Eu vou deixar aqui o link na descrição para que tu possas ver se efetivamente é para ti e se sim, podes ficar na lista de espera no dia 4 de novembro e entras com condições especiais. Depois, aqui para concluir, diz-me nos comentários se costumas a ter dúvidas em qual é que é o vaso certo para a cultura que queres produzir, se tens dificuldade em saber qual o momento certo de transplantar de um vaso mais pequeno para um vaso maior, e também que tipo de materiais e que vasos é que costumas utilizar, plástico, terracota, eu vou gostar de saber, diz-me aqui nos comentários.